PT publicou um artigo de título: "O PT não aceita o sistema que está aí. Lula é o governo do antissistema." Piada pronta e de mau gosto. O partido que nasceu com o sistema, faz parte do sistema e está atualmente na liderança do governo, se dizendo antissistema. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Gloob 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 para a Janja, escrito por Mecha Mentalist, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O PT apareceu com uma piada pronta no título de um artigo que diz: "O PT não aceita o sistema que está aí. Lula é o governo do antissistema." O artigo é produto de uma matéria feita no encontro de aniversário de 46 anos do partido em Salvador e publicado no site do partido em 5 de fevereiro de 2026. Se uma prostituta dissesse que era virgem, seria mais crível do que o PT dizendo que é antissistema. O sistema que está aí e que eles estão fazendo parte faz décadas é o sistema democrático, o qual eles vêm cada dia mais dilacerando com suas atitudes autoritárias. Quando libertários se dizem antissistema, é porque desejam acima de tudo a liberdade. Mas quando o PT diz isso, não devemos ter dúvidas de que a única possibilidade deles implantarem um sistema diferente é se descambar de vez para uma ditadura. Em sua análise, os petistas falam sobre o impacto da geopolítica mundial e falam sobre um possível e gradual colapso do capitalismo que teria impacto nas eleições nacionais. Edinho, o presidente do partido, afirma que a crise de 2008 foi um marco da derrocada do capitalismo, esquecendo todas as crises anteriores que foram superadas e que o capitalismo se provou resiliente, desde a bolha das tulipas, a crise de 1929, a crise do petróleo na década de 1970, a bolha das .com que precedeu a crise de 2008, dentre muitas outras, enquanto o sistema, defendido pela ideologia deles, se provou falho em todas as tentativas. Dentre as mais famosas, a quebra e falência da União Soviética e o abismo de Cuba. Mas a verdade mesmo é que a maioria dessas crises que colocam na conta do capitalismo, na verdade, são crises causadas pela interferência do Estado no capitalismo. A crise de 1929, por exemplo, foi causada pelas interferências do Estado na economia, gerando falsos sinais para as empresas. A tão falada crise de superprodução seria impossível em um mercado capitalista livre, pois nenhum empresário seria idiota de produzir tanto acima da demanda a ponto de quebrar a economia inteira. A crise de 1929 só aconteceu porque o Estado distorceu a economia com incentivos que mandaram a mensagem errada de que as indústrias deveriam continuar produzindo e de que as ações estavam em alta, quando a verdade era o oposto. O artigo do PT cita também que o governo Lula foi o mais exitoso em suas entregas, que entregou muita coisa para a população, mas que além da entrega, o povo se move por sentimentos. Concordo plenamente. O PT entregou muito ao povo, muita corrupção, muito imposto, muita censura, muita crise internacional, e agora estamos cheios de sentimentos que nos movem. Nos sentimos roubados, feitos de otários, sem liberdade de falar certas verdades e cansados de sustentar essa corja. O artigo do Partido dos Terroristas ainda diz com orgulho que o PT foi o único partido na história do Brasil a vencer 5 eleições nacionais. Que maravilha, hein? O partido que vence 5 eleições nacionais, fica 18 anos no poder, ainda me vem com essa de que é antissistema. Só podem achar que a gente é idiota mesmo. Não tem outra explicação. Nesses 5 mandatos, o PT nos entregou o Estatuto do Desarmamento, retirando o direito de defesa do cidadão. Nos entregou os escândalos do Mensalão, do Petrolão, do INSS, do Banco Master, a parceria na escravidão dos médicos cubanos, as pedaladas fiscais, dentre tantas outras coisas que só poderiam ter saído do PT. O texto segue afirmando que o sistema que está aí não é nossa responsabilidade. Nós não defendemos esse modelo de produção de riqueza e de acumulação de riqueza. Chega a ser engraçado ouvir isso do partido que mais ajuda grandes banqueiros a lucrarem, que mais dá dinheiro do trabalhador para empresários amigos e que ainda tira da própria população para construir portos em países que jamais darão algum retorno ao Brasil. Edinho Silva, responsável pelas falas que constituíram o artigo mentiroso do PT, afirmou que foi Lula quem propôs e lutou pela reforma de renda, com a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ele fala isso como se fosse uma dádiva divina feita à população. O fato do PT ter passado quase 20 anos no poder e só agora ter feito esse reajuste na tabela do imposto de renda só mostra o quanto eles exploraram o povo. E a palavra correta é essa mesmo, reajuste e não isenção.
Se corrigirmos os valores atuais pela inflação, veremos que Lula não reduziu o imposto para ninguém, apenas deu uma pequena recuada, em troca de possíveis votos que possa conseguir da população mais ignorante. Se Lula não tivesse feito esse pequeno recuo, em pouco tempo, a inflação faria mendigos entrarem na mira do leão. O único imposto realmente justo seria zero, mas se o Estado quisesse ser um pouco menos injusto, deveria no mínimo atrelar o imposto de renda a uma correção pela inflação. Mas claro que eles não vão fazer isso. Os petistas seguem afirmando que o PT e o governo Lula defendem o fim da escala de trabalho 6x1, numa tentativa desesperada de manter o trabalhador acorrentado em sindicatos, como se fosse o melhor modelo do mundo. Eles ignoram o fato de que o povo já despreza a CLT desde que descobriu que contratos autônomos são mais vantajosos. Hoje, ser CLT virou até motivo de piada, de memes, pois a maioria das pessoas já percebeu que a carteira de trabalho só serve para roubar o funcionário e o patrão e dar esse dinheiro para o governo. O brasileiro está aprendendo que o empreendedorismo facilitado pelo capitalismo pode proporcionar horários flexíveis, liberdade financeira e que o resultado depende apenas do esforço próprio. Outra defesa estúpida trazida pelos petistas é a tal da tarifa zero para o transporte público. Eita governo do antissistema, hein? Claro, precisam defender o uso do dinheiro público para financiar os oligopólios que são fonte financeira para os consórcios de transportes públicos, que estão perdendo espaço para aplicativos privados de livre concorrência. Ah, mas é de grátis! Pelo amor de Deus! Só se escravizarem o motorista e roubarem a gasolina do posto. Caso contrário, o transporte tem custo e alguém precisa pagar. O que é melhor? A população pagar diretamente à empresa de ônibus ou dar o dinheiro para político, para que esse então repasse por toda a burocracia do Estado, desvie a parte de cada um, pague os salários e penduricalhos de cada funcionário público e só então repasse esse dinheiro à empresa de ônibus para dizer ao povo que é grátis. Os esquerdistas se contradizem também ao se dizerem antifascistas, mas defenderem um Estado grande, uma CLT inspirada no Mussolini, o próprio criador do fascismo, a doutrinação da população, o autoritarismo e fora o fato de que seu líder já declarou admirar Hitler. E só para lembrar, grande parte da esquerda é antissemita, característica que era uma das principais dos nazistas. Dizem representar a classe trabalhadora e não a classe dominante. Afirmam que desde a República Velha, a classe dominante é quem conduz o projeto de país. Estranha defesa, não? Como pode o PT ser contra a classe dominante se os bancos, os irmãos Batista e outras famílias amigas do governo nunca lucraram tanto quanto no governo do PT? Eles dizem que precisam despertar o sentimento das pessoas para vencerem as eleições, mas o sentimento que tenho em relação ao PT é de tristeza, vergonha e medo. E você? Está pagando menos imposto? Sua mesa está mais farta? Tem cervejinha e picanha no final de semana? Está sobrando dinheiro no final do mês? Anda na rua com segurança, sem medo? Trocou de carro? Tirando raras exceções, a maioria dos brasileiros não teve nenhuma dessas coisas no governo do PT. O deputado federal Hélder Salomão, do PT, defendeu alianças muito fortes nos estados e um empenho de todo o partido nas eleições majoritárias para o Senado. Que tipo de alianças muito fortes seriam essas? Seriam como os papos cabulosos? Ou seria algo mais no sentido da fala da ex-presidente Dilma Rousseff, que declarava que faria aliança até com o diabo para combater o governo do presidente Jair Bolsonaro? Tomara que tenha sido só força de expressão, pois uma pandemia atingiu o mundo bem no meio do mandato do ex-presidente. Vai que eles fizeram a tal aliança com o cão mesmo. Esse rascunho de projeto ideológico já não convence mais, não ilude mais. Depois de 5 mandatos, prometendo as mesmas coisas, estamos além de cansados de ouvir, tristes com as tentativas do PT. O brasileiro não é mulher de malandro. Cartinhas não convencem mais, não curam mais as feridas, as agressões financeiras e de liberdade feitas pelo PT. Se houvesse um pouquinho de honestidade nessa ideologia, já teriam aceitado o quão devastadora ela é e desistido de empurrar goela abaixo do povo. Qual o exemplo de sucesso que possuem? Cuba? Venezuela? Coreia do Norte? Dependendo dos alinhamentos ideológicos nos próximos anos, podemos estar convivendo com turistas americanos e europeus por nossos diversos ecossistemas turísticos, com plena economia funcionando nos serviços, nas indústrias e no comércio pujante. Ou podemos estar isolados como países socialistas vivem hoje. Tudo vai depender se o brasileiro quer se libertar dessa ideologia maldita ou continuar dando chance para o partido que é qualquer coisa menos antissistema.
Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!